pensa comigo, e se o seu trabalho do dia a dia, sabe, na frente de uma planilha, numa linha de produção ou em qualquer profissão, pudesse ter o mesmo valor espiritual que um trabalho feito dentro de uma igreja? Essa ideia, que parece um pouco radical, né? É o centro do que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar fundo nesse conceito de que a obra de Deus vai muito, mas muito além dos muros do templo. Pois é, a grande pergunta é essa. Será que a rotina de um escritório, o dia a dia numa fábrica ou qualquer outra profissão pode, de verdade, ser vista como um ato sagrado? É exatamente essa fronteira que a gente vai investigar agora. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, como o sagrado pode existir no secular? Depois, a diferença entre o altar e o átrio. Aí, o que alimenta essa visão? Em seguida, por que a vida pessoal é o palco de tudo? E, por fim, o poder do tal testemunho silencioso. Vamos lá. Ok, para começar, vamos desafiar uma ideia que, para muita gente, está super enraizada. A de que servir a Deus é uma coisa que só acontece num lugar específico. É bem comum, né? Quando a gente pensa em servir a Deus, a primeira imagem que vem à cabeça é a da igreja, do templo. A proposta aqui é justamente quebrar essa parede na nossa mente e entender que esse serviço pode acontecer em qualquer lugar. E para a gente visualizar isso melhor, a ideia é dividir a nossa vida em dois espaços simbólicos. São eles que vão redefinir onde o serviço a Deus acontece de verdade. E aqui está a estrutura central de tudo. O altar é aquilo que a gente já conhece. O espaço religioso, o serviço que todo mundo vê. Mas a grande virada de chave, o ponto principal, está no átrio. Pensa no átrio como o mundo lá fora. Seu escritório, a faculdade, o trânsito. É nesse palco que a maior parte da nossa vida acontece. E é lá que a ideia de obra de Deus ganha uma dimensão completamente nova. A lógica, então, é que a sua excelência profissional, a sua ética no trabalho, tudo isso se transforma numa mensagem muito poderosa. Um testemunho silencioso. Não se trata de ficar pregando com palavras, mas de mostrar valores através da qualidade e da integridade do trabalho do dia a dia. Tá, legal. Mas se qualquer trabalho pode ser sagrado, o que transforma uma tarefa comum em algo espiritual? Qual que é o motor por trás disso tudo? Isso acontece assim, do nada, automaticamente? Só ser um bom profissional já é o suficiente? Bom, a resposta que o autor dá é um sonoro não. Existe uma base espiritual que é necessária para ativar todo esse potencial. O ponto de partida é uma mudança interna, lá no fundo. Sem essa base, a ideia de servir no trabalho vira só uma boa intenção, sabe? Que não aguenta a pressão e os desafios do cotidiano. E essa transformação é descrita em dois momentos bem simbólicos. O primeiro, o batismo nas águas, que é visto como um marco, um ponto de virada, para deixar velhos hábitos para trás. Já o segundo, o batismo no Espírito, é apresentado como o momento em que a pessoa recebe a força e a coragem que precisa para fazer a diferença no dia a dia, lá no átrio. A metáfora usada para descrever o resultado disso é, muito forte. A pessoa não se torna apenas boa, ela se torna um vulcão em erupção, uma força ativa, sabe, cuja energia e propósito transbordam e acabam impactando naturalmente o ambiente profissional e social. E toda essa energia os leva a uma distinção que é fundamental. Uma coisa é viver com fé. É como ter um mapa no bolso, uma crença teórica. Outra coisa bem diferente é viver pela fé. Aí é usar esse mapa para navegar. É uma fé ativa, que se mostra nas decisões diárias, no jeito de tratar colegas e clientes, na postura diante dos desafios. Só que essa força interior toda precisa de uma base sólida para se sustentar. E essa base, segundo a obra, não está no trabalho, mas sim na vida pessoal de cada um. E aqui, a mensagem é bem direta. Não adianta nada construir um arranha-céu de sucesso profissional lá no átrio se a fundação em casa está toda comprometida. A vida pessoal não é algo separado. Ela é o palco principal onde o verdadeiro caráter é formado. E essa fundação é construída com tijolos bem específicos. O jeito de lidar com a família, a fidelidade nos relacionamentos e a integridade nos negócios. Sem essa coerência, o tal testemunho no trabalho fica vazio, não se sustenta. E agora, juntando todas essas peças, a gente consegue ver como tudo se conecta para formar a ideia final do testemunho silencioso. No fim das contas, a grande mensagem é esta: qualquer trabalho secular pode sim ser transformado num ato sagrado. Não pelo o que se faz, mas pelo como se faz.
com excelência, com integridade e com a consciência de que as ações falam muito. Isso nos leva a uma verdade fundamental. No final das contas, quem a pessoa é, o seu caráter, a sua integridade no dia a dia, isso fala muito, mas muito mais alto do que aquilo que ela faz. É o testemunho mais poderoso de todos, muito além de qualquer atividade religiosa formal. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A ideia de que um comportamento exemplar no trabalho pode alcançar pessoas que talvez nunca pisassem numa igreja é algo que provoca. Fica a questão: qual é o verdadeiro alcance da influência que a conduta profissional de uma pessoa tem sobre as crenças e os valores de quem está ao redor? É algo para se pensar.